Pessoal, depois, ó, é questão da UFSC 2013, questão 3. Depois tu pesquisa ela lá, se for o caso, tenta fazer de novo, certo? Não vai dar nada. É uma questão que não tem muitas coisas gráficas ali. Tem um gráfico só que eu vou comentar para vocês os valores que eu enxergo ali. Em um experimento semelhante ao realizado por Hertz, esquematizado na figura abaixo, um estudante de física obteve o seguinte gráfico da energia cinética máxima dos elétrons ejetados de uma amostra de potássio em função da frequência da luz incidente. Energia cinética em elétron-volts, frequência. E o gráfico começa com uma pontilhada e aí depois fica uma linha cheia. Esse valor aqui é 5. E a frequência está em 10 na 14 Hz. 10 na 14 Hz. Esse cara aqui, essa pontilhada, está batendo num valor que está entre menos 2,31 e menos 1,98. Está bem entre esses valores. Aqui está o menos 1,98, ali está o menos 1,31. Esse cara aqui está bem no meio. Isso que é a parte importante do gráfico, aparentemente. Ah, ele deixa um outro ponto bem definido ainda. O ponto que está conectando o 8 vezes 10 na 14 com 1,33. É isso aí. Com base nas características do fenômeno observado, enográfico, assinale as proporções corretas. O valor da constante de Planck, obtida a partir do gráfico, é de aproximadamente 4,43 vezes 10 na menos 15 elétron-volt segundo. Tu vê, cara, uma coisa bem fora do comum. Ele pediu o H, que é uma constante, certo? A constante de Planck. Só mas tu falou que era 6,6 vezes 10 na menos 34 em Joule. Ele colocou em elétron-volt. Então tu vê, o cara teria que pegar a equação do efeito fotoelétrico, substituir os valores que ele vê no gráfico e isolar o H. A equação do efeito fotoelétrico fornecida nessa ocasião foi EC max é igual a H vezes F menos função trabalho. Pô, peraí, a função trabalho, lembra que eu mostrei para vocês que era aquele valorzinho ali, ó? Certo? A função trabalho é aquele valorzinho ali, ó. A energia cinética ejetada pode ser esse cara aqui, né? Beleza? E quem é a frequência? É esse outro sujeito aqui, ó. Eu ainda acho que é mais gostoso usar esse cara aqui. Quanto é que está dando a energia ejetada naquele momento? 0. Vamos ver então? 0 é igual a H vezes 5. 5 o quê? 5 vezes 10 na 14. Menos o valor da função trabalho. Quanto é que tu arriscaria, já que o valor está bem entre 1,98 e 1,31? 2. Cara, eu diria que o 2 está muito próximo do... Eu colocaria 2 e um pouquinho mais. Certo? Acho que é razoável, 2,15. Aí ficou 17 para cá e 16 para cá. Acho que é ótimo, hein? 2,15 eu gostei. Então, menos 2,15. 2,15 elétron-volt. Como? Pois é que, na verdade, aqui, na fórmula, aquele menos já está revelando que isso é uma grandeza negativa. Tá beleza? Ótima colocação. Menos passar para lá, 2,15 é igual a 5 vezes 10 na 14 vezes H. Está multiplicando, passa 2,15 dividido por 5 vezes 10 na 14 é igual a H. H é igual 2 dividido para 5 dá 0,403. 0,403 vai dar essa divisão. Certo? Não, 0,43. O 10 na 14 passa para cima, 10 na menos 14. Elétron-volt segundo. A apostila falava em 4,4 vezes 10 na menos 15. 4,3 vezes 10, se esse número aumentou, esse tem que diminuir. E aí, galerinha, deu 4,3 o nosso e ele fala aproximadamente 4,43. Tá certo, né? Nós não tivemos que chutar um valor aproximado ali. Poxa, uma casinha após a vírgula de diferença, certo? Pode assinalar com tranquilidade.
exatamente como na minha prova. Tinha dado 0,079 alguma coisa e tinha todas elas em 0,07, é só que faltava tu assinalar outra. Não dava 1,1. Não dava, isso aproximando. Eu fiz na calculadora pra galera, deu 1,0789. Mas era quanto dividido por quanto? Não era 3,2 sobre 2. Era só pegar as frequências das rádios e dividir. Era só pegar 101, tanto e dividir por 93 ponto tanto. Era só fazer aquela divisão. Era maior que tinha, né? Sim. Ok. 02. A função trabalho do potássio é maior que 2,17 elétron-volt. Cara, ó, eu vou te falar, como eu fiz essa questão nesse ano, eu vou te falar, cara, que a gente precisaria de um gráfico um pouquinho mais bonito para a gente olhar com precisão. Sabe por quê? Olha só. Esse cara aqui, ó, 1,98, 2,31. Quem é que está bem no meio? Quem é que está bem no meio? 2,31 menos 1,98, 11 menos 8 dá 3, 12 menos 9 dá 3, 0,33. Tem diferença, concorda comigo? Beleza? Então a metade disso seria 0,165. Se eu somo isso no 1,98, 1,98 vai dar 5, 14 foi 1, 9, 10, deu 2, olha como o chute do amigo foi preciso, 2,14 uns quebrados. Beleza? No gráfico, se o cara for olhar bem de perto, ele percebe que a pontilhada está uma gota abaixo do meio. Uma gotinha abaixo do meio. Está aqui assim a pontilhada batendo, ó. Se der um pouquinho abaixo disso, eu posso garantir que é 2, um pouquinho mais que 14, né? Beleza? Ele fala ali, a função trabalho do potássio é maior que 2,17. Maior que 2,17. A pontilhada está batendo uma gota abaixo. E a gente está dizendo que bem no meio, né, seria 2,15. Cara, eu vou te dizer, bicho, que eu não consigo acreditar que um cara tenha capacidade de fazer esse tipo de sacanagem com o aluno. Será que é saber física isso? Olhar um gráfico e, meu Deus, está bem próximo. Eu vou te dizer, cara, que eu digo que sim, porque passou um pouquinho. Se o 2,15 era exatamente ali e passou um pouquinho, certo? E tem 0,33, gente. Entre um e outro tem 0,33. Se eu fosse dividir em 10 risquinhos, cada risquinho teria 0,03. Então qualquer nadinha que tu vai para baixo daria o número que ele pediu. Então tudo bem, cara, eu aceitaria. Mas observe, cara, que essa questão, ela passa só por análise de gráfica. Certo? Pra galera de casa não ficar chateada, dá uma olhada nisso aqui, cara. Esse é o gráfico que a gente teria que usar, ó. Tá vendo? Tá olhando melhor do que eu, tá? Tá em alta definição. Então eu quero ver, aquele pontinho ali é maior que 2,17? Esse é um desafio pra galera de casa, hein? A gente vai dizer que sim. A gente vai dizer que sim. 0,4. Para frequências menores que 5 vezes 10 na 14 Hz, os elétrons não são ejetados. Para frequências menores do que 5 vezes 10 na 14 Hz, os elétrons não são ejetados. São ou não são? Repete, por favor. Para frequências menores que 5 vezes 10 na 14 Hz, os elétrons não são ejetados. Isso aqui não é a frequência de corte? Acima dela, elétrons ejetados. Abaixo dela, elétrons não ejetados. Para frequências menores, não são ejetados. Beleza? 0,8. O potencial de corte para uma luz incidente de 6 vezes 10 na 14 Hz é de aproximadamente 0,44 elétron-volt. Nós acabamos de descobrir qual era o valor da função trabalho, né? Aproximadamente 4,3, ou usando o valor da própria questão, 4,43. Ele perguntou qual é o potencial de corte para a luz de 6 vezes 10 na 14. O potencial de corte, pessoal, fica evidenciado por quantos elétron-volts os caras, né, receberam. Ele falou
0,44 para uma frequência de 6 vezes 10 na 14. Eu já tenho a função trabalho, eu tenho o valor do H, eu vou colocar o F aqui. Se for verdade, vai ter que dar 0, né? Vamos ver. Valor do H, a apostila forneceu, a questão forneceu 4,43 vezes 10 na menos 15. Qual é a frequência que ele falou? 6 vezes 10 na 14, menos. Quanto é que é a função trabalho para aquele cara? A gente viu que era aproximadamente 2,15, né? A apostila sugeriu que era um pouquinho maior que 2,17. Concorda comigo? 0 é igual 6 vezes 3. 3 vezes 6, 18 foi 1. 24 mais 1, 25 foi 2. 24, 25, 26. 10 na menos 15 com 10 na menos 14. 10 na menos 1. Menos 2,17. 10 na menos 1, 2,658. Menos 2,17 vai dar 0? Então, não vai parar os elétrons, né? O potencial de corte para uma luz incidente de 6 vezes 10 na 14 é de... Mas o potencial de corte teria que dar 0,44, né? 0,44 é igual 2,658 menos 2,170. 0, 15 menos 7, 6, 4, 5 menos 1, 4. Ele falou exatamente ou aproximadamente? Aproximadamente. Ali deu 0,44 igual a 0,46. Razoável? Para aproximadamente 2 casas após a vírgula? Pô, 2 casas após a vírgula, né, gente? Tá ótimo, né? A aproximação de 2 casas após a vírgula. Legal. Materiais que possuam curvas de energia em eletronvolt em função da frequência em hertz paralelas e à direita da apresentada do gráfico possuem função trabalho maior que a do potássio. Ele está dizendo que um metal que tenha esse gráfico aqui tem uma função trabalho maior que a do potássio. Função trabalho não é aquele valor lá? Menor. O valor é menor, né? Mas na hora que a gente respondia, a colega mesmo perguntou sobre o sinal, né? Beleza? Aquele valor lá é negativo, mas o que importa é o módulo dele. Pensa assim, gente. Esse cara não vai precisar de uma frequência maior para arrancar elétron? Se precisa de uma frequência maior é porque está exigindo mais energia, né? Então a função trabalho, que é essa energia para arrancar um elétron, está ficando maior. Para materiais que possuem energia em função da frequência paralelas e à direita, da apresentada no gráfico, possuem função trabalho maior. Sim. Pois não. Tinha dito que aquele negativo é porque a função trabalho já surge que era negativo. Exatamente. Mas é para virar o módulo? Exatamente. Esse menos veio desse gráfico, ó. A função trabalho, então, é o valor da energia que o átomo retirou. O retirou já está no menos. Ou seja, a função trabalho é considerada um valor positivo. A retirada de energia está na equação. Ótima colocação. Para finalizar, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos na frequência de 6,5 vezes 10 a 14 Hz pode ser aumentada, aumentando a intensidade da luz incidente. Para aumentar a energia cinética dos elétrons ejetados, precisa aumentar a intensidade da luz incidente? Não, né? Precisa aumentar a frequência da luz incidente. Show de bola. Questãozinha bem trabalhosa, cara. Tem umas continhas com 2 casas após a vírgula para fazer. Gostei, gostei. Oi. Eu não entendi ele quando falaram que deu. Quando fizeram a divisão. Ó. Ô, professor! Peraí. Tô com um gabarito aqui. 01, beleza. 02, beleza. 04, tranquilo. 16, tranquilo. A 08 ele está dizendo que é falso. Deixa eu ver por quê. Eu joguei os valores na equação do efeito fotoelétrico, né? Ele estava dizendo o seguinte, ó. Ele estava dizendo que o potencial para parar um elétron, para parar um fóton, vou ler de
novo, o potencial de corte para a luz de 6 vezes 10 na 14 é de aproximadamente 0,44 electronvolt. Na hora que ele fez a conta, ele simplesmente fez essa conta aqui, ó. Constante de Planck, 4,4 vezes 10 na menos 15 vezes 6 vezes 10 na 14. Ele disse que a energia para parar o fóton é só a energia do fóton. Ele não jogou no efeito fotoelétrico. E esse resultado deu 2 vírgulas quebrado, que é o que tinha dado aqui, ó. Tá vendo? E ele estava dizendo que isso era 0,44. Essa interpretação foi errada minha mesmo. Eu li errado. Então ficamos com 23. 23. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.